Meus amigos, nós estamos aqui novamente então no nosso programa Pensamento e Cultura, e hoje eu gostaria de estar refletindo e indicando também uma obra que me ajudou muito, né, e sobre um assunto que hoje em dia me parece cada vez mais pertinente, né, que é a problemática do relativismo. Ou seja, nós vivemos numa sociedade onde há uma desconfiança muito grande se o ser humano tem a capacidade de atingir a verdade e entender a verdade como o real, aquilo que realmente nos ajuda a conhecer, a saber o que as coisas são no seu íntimo, nelas mesmas. Portanto, a verdade como algo necessário e universal. Essa obra é uma obra de Joseph Ratzinger, né? Fé, Verdade e Tolerância. É bem interessante, porque por um lado, evidentemente, que Bento XVI, né, evidente aqui nesse livro ele ainda não era Papa, né? Então não é um documento pontifício, é um professor, né, um cardeal escrevendo, dando o seu entendimento, a sua opinião sobre esse assunto. Então, por um lado, ele chama a atenção sobre toda essa questão do discurso da tolerância que foi se estabelecendo na sociedade. E é lógico que isso tem o seu valor e a sua importância, né? A questão do respeito às pessoas que pensam diferente de nós, né? Esse amor à paz, a busca, né, de uma civilização da não violência, enfim. Mas ao mesmo tempo ele também coloca a importância de nós não cairmos num relativismo total, aonde, principalmente na esfera religiosa e moral, as pessoas entendem que a verdade não existe mais, né? E no aspecto religioso chega a essa conclusão que todas as religiões têm o mesmo peso e o mesmo valor. O Ratzinger mostra, de fato, né, como que as religiões, elas de fato precisam dialogar entre si e ter esse respeito, mas esse diálogo deve ser um diálogo que tem uma perspectiva, tem uma meta, que é um ajudar o outro a atingir a verdade, né? E portanto que não é errado nós entendermos como cristãos que o cristianismo ele é a plenitude dessa verdade. Ou seja, defender isso não é uma postura nem de arrogância, nem de intransigência e nem de desrespeito aos outros, né? Porque as religiões, querendo ou não, elas afirmam coisas sobre Deus, sobre o homem, sobre o mundo, sobre a realidade. Existe um discurso, há uma afirmação, né? E portanto, por mais que a gente entenda que por trás das religiões existe uma certa busca do sagrado, onde o ponto central é essa experiência de Deus, onde todas as religiões procuram apontar para essa dimensão do divino, do transcendente, né? O próprio termo religião, né? Essa ideia de religar o homem a Deus, etc. Por mais que se admita isso, né? As religiões, querendo ou não, elas se contradizem entre si. E, portanto, ficaria extremamente arbitrário nós entendermos que a única coisa que é importante nas religiões é para essa dimensão para a qual elas apontam. Ou seja, elas apontam para uma determinada direção, né? Mas a grande questão é que para o cristianismo, e acredito também para outras religiões como o judaísmo, o islamismo e tantas outras, né? Existe uma certa ideia de que aquilo que se acredite tem uma correspondência com a realidade. Então, ou seja, Cristo ressuscitou ou não, por exemplo, né? Ou seja, para nós cristãos admitirmos o relativismo da religião, por exemplo, e dizer que todas as religiões são válidas e têm o mesmo peso e o mesmo valor, nós teríamos que então que abrir mão de várias coisas. Então não é questão de querer ser intransigente ou arrogante, mas é não abrir mão, né, de uma revelação, por exemplo. Se de fato Deus existe, revelou, e o seu mistério de amor e de salvação, e Cristo é a plenitude dessa revelação, negar a encarnação como algo realista, que realmente aconteceu, a ressurreição de Cristo, né, toda a sua obra da redenção. Ou seja, na medida em que eu digo que isso simplesmente é um modo de se expressar, é uma maneira meramente humana, né? Resultado de decisões
políticas e humanas que foram sendo feitas no decorrer da história pelos sínodos e concílios, etc. e tal. Bom, isso é uma pressuposição, é um modo de interpretar a questão, mas que precisa ser provado, precisa ser demonstrado. Ou seja, se eu digo que tudo é uma mera invenção política e humana, então eu estou partindo do pressuposto de que não há revelação, de que Deus ele não doa, ele não revela nada. Então, é óbvio que o cristianismo não tem o direito, como nenhuma outra religião tem o direito, de querer impor a sua fé para os outros. Mas, dentro desse contexto de respeito e de diálogo, é importante sim ter o direito tanto de discordar, mas também de anunciar e propor ao outro aquilo que se entende como a verdade, né? E é só imaginar nas implicações e as consequências que estamos vivendo hoje. Ou seja, as pessoas começam a cair, né, essa mentalidade de que todas as religiões simplesmente têm o mesmo valor, leva ao indiferentismo religioso. Não é à toa que cada vez mais cresce o número de agnósticos e ateus. Né? Porque as pessoas vão chegando à conclusão, então, se é tudo a mesma coisa, né, tanto faz acreditar em X ou Y, naquilo ou nisso, né, também tanto faz acreditar ou não. Né? Ou seja, no fundo, é cada ser humano que cria e inventa então a realidade, já que não existe uma verdade absoluta que pode ser atingida pela razão, e mais do que isso, que tenha sido revelada por Deus. Então, com certeza, devemos respeitar sim e dialogar, mas que seja um diálogo conduzido por um amor profundo à verdade, e é isso que Ratzinger no seu livro mostra, né? Se por um lado deve haver toda uma tolerância, por outro lado deve haver todo o amor à verdade. No âmbito da fé, se o diálogo deve nos reger, mas deve também ser um diálogo que não nos leve a abrir mão da nossa própria identidade, e muito menos da verdade revelada por Deus. Então, obrigado pela sua atenção, espero que você tenha uma boa leitura, né? E enfim, reflita um pouco sobre esses aspectos. E aí visitando, né, o nosso site, etc., que tem outros programas, tem as aulas, e eu pediria muito a sua ajuda, meu amigo. Né? Para eu poder manter esse site, eu preciso de assinantes. E nós temos pouquíssimos assinantes. E, de fato, se continuar assim, não sei até quanto conseguirei manter esse trabalho. Obrigado pela sua atenção e um forte abraço.